Tudo bem, moçada? Estamos juntos, mais um encontro com a língua portuguesa e hoje é para pôr a mão na massa. Nós vamos resolver questões e, por meio das questões, a revisão teórica é sempre bem-vinda, aquilo que ajuda a confirmar, ampliar ou até aprender aquilo que não sabíamos. Sensacional! Compõe-se uma base teórica e depois muitas questões, muitos exercícios. Concurso público exige isso, uma abordagem teórica com muita relevância o tempo todo e de olho no estilo da banca. E esse estilo da banca só nascerá em nós a partir do momento em que você interage com as questões, começa a observar os problemas, pesquisar com base nos problemas, observar com mais atenção a questão errada. Então, essa interação com as questões é que realmente constrói o candidato que se especializa em bancas, observa padrões que se repetem. Isso é muito importante dentro da sua preparação. Fiz uma seleção o mais distante um tema do outro possível, para que a gente sinta que numa prova a tendência é essa, uma questão aqui, outra lá, com temas bastante distintos conforme o edital. Mas, bem ou mal, mais cedo ou mais tarde, cruzam-se alguns conteúdos. É inevitável. Principalmente na sintaxe, esse diálogo entre regência, crase, pronomes, pronomes pessoais, pronomes relativos, voz passiva, concordância, bem ou mal a questão, ela dialoga com esses vários temas. Talvez lá na morfologia nós tenhamos mais distância de uma coisa a outra, as características próprias de uma classe, a natureza complexa do verbo. Então, vejam como nós temos vários pontos que se transformam em questão e é isso que nós temos que fazer. Resolvendo, melhoramos, resolvendo, ampliamos as qualidades e vamos atrás daquelas que não temos ainda. Isso é muito importante. Então, vamos lá. Toda dúvida que surgir, que não tenha sido respondida aqui durante a aula, coloquem nos comentários, eu sempre voltarei para discutir com vocês aquilo que ficou como problema. Então lá, primeira questão, aí está. A frase em que o adjetivo apresenta valor afetivo, a exemplo do que ocorre com Imortal em Django Reinhardt, imortal guitarrista do jazz. Imortal guitarrista do jazz. Então, vejam que o valor afetivo traz ali um uso do adjetivo sem objetividade, sem aquilo que é uma qualidade própria de alguém. Então, chamar alguém, algum ser humano, de mortal seria um adjetivo dentro daquilo que é uma coisa objetiva, dentro de uma normalidade. Mas quando eu acho alguém bonito, acho alguém feio, é claro que isso tem um critério diferente para adjetivar. Se eu estou colocando a mão no gelo e ali sinto o gelo, tá tudo bem. Ainda bem que eu senti o gelo, tá tudo normal. Ou, ao contrário, a mão no fogo, aquela repelência que toda criança, enquanto não põe a mão no fogo para saber o que é queimar a mão, ela vai ficar ali do lado, sempre tentada a colocar a mão num forno ou num fogão. Isso é muito comum até o dia que descobre. Daí é natural que ocorra uma repelência para o resto da vida. É aquela informação que vai para a memória e fica lá arquivada pelo choque que ocorre. Isso é importante perceber, então, que nós temos nos adjetivos características que podem ser inatas a determinada coisa ou pessoa, bem como nós podemos valorar, de forma depreciativa ou positiva, nós vamos valorar. Então, esse valor afetivo pressupõe uma subjetividade. Se nós estamos diante de duas casas, uma é pequena, a outra é grande, esses são dados bastante objetivos. Há em cada um que olha aquilo informações que não vão variar. Agora, se a primeira casa menor é aconchegante e a outra ela é desconfortável, isso aí é completamente subjetivo. Então vejam como no adjetivo nós podemos ter uma caracterização mais neutra, objetiva,
e outros elementos que entram as nossas valorações em relação a gostos, né? Aquilo que eu acho certo ou errado. Então vejam lá. Letra A verdade, meu amigo, é que as pessoas estão muito violentas ultimamente. Na aula de ontem, meu professor fez ricas observações sobre o texto. Fiquei muito emocionado quando regressei à minha cidade natal. Havia uma casa enorme ao lado daquela colina. Ele não passa de um recente milionário. Então vejam que é uma questão que não é óbvia, né? É aquilo que a gente fala, e agora, professor? Então há algumas informações que trazem uma objetividade. Cidade natal, por exemplo, é aquilo que não cabe, é um julgamento. É ali que você nasceu, acabou. A cidade natal. Milionário recente, recente milionário, também. Né? Faz pouco tempo que ele recebe uma herança, que ele ganha um prêmio, né? Que ele ali demonstra a sua riqueza acumulada. Esse é um fato novo, recente. Né? Não é uma coisa que ocorreu há muito tempo. O que traz, em comparação a outras, objetividade. Casa enorme. Eu não estou falando, né, do prazer de estar ali, né, do aconchego de estar ali, eu estou falando da grandeza dela. E isso é constatável. Então, vejam como as três últimas eu daria, né, bastante objetividade a elas e conseguiria excluir. Agora, as duas primeiras me deram aquela sensação, as pessoas estão violentas. Né? Vejam que às vezes a violência pode ser apenas a forma do que estão postando, do que estão escrevendo, ou às vezes dizendo, ou atos, né, de brigas, de um atingir o outro violentamente. Então há ali uma percepção, será que é uma coisa subjetiva, tal? Mas não. Se uma pessoa ofende a outra, se há, por exemplo, polarizações como vemos, né, em que o outro é ou o que ele pensa não vale para mim, eu anulo, isso é um ato de violência muito grande, são fatos que nós estamos vivendo até. Então há fatos que não tem como você achar bom ou ruim, são fatos, né? Há essa violência. Agora, vejam como a letra B, ela realmente tem uma soberania em relação às demais possibilidades, né? Quando eu pego as observações e dou um valor a elas, como serem ricas, é óbvio então que nesse momento você deve observar que aí sim há um valor afetivo, né? Ali pode ser uma coisa que é rica para mim, mas para outro pode não ter valido nada. Ah, eu já sabia de todas aquelas observações, então elas não me trouxeram riqueza. Então notem como ricas observações traz uma valoração, há uma subjetividade que vai variar de pessoa a pessoa, coisa que os outros elementos permitem, né, determinada objetividade. Então vejam que é uma questão não óbvia, que você vai se aproximando à noção do que seria esse valor afetivo dentro de um adjetivo, mas é aquilo que traz subjetividade, é aquilo que se torna uma valoração pessoal. Por isso que a letra B de bola traz, né, o que seria a alternativa correta. Vejam que nós estamos em que capítulo da gramática? Na morfologia, em que nós temos as 10 classes distribuídas. A banca foi lá, observa uma classe que é do adjetivo, o adjetivo qualifica, caracteriza, dá o estado ao substantivo, mas ela foi lá num detalhe, porque há adjetivos que trazem uma neutralidade, uma objetividade, e outros que trazem subjetividade, trazem a valoração. De forma depreciativa ou positiva, você valora, você dá um valor. Né? E esse valor muda de pessoa a pessoa. Está aí o valor afetivo. Legal. Vamos a outra, olhem lá. Essa é muito interessante, porque surpreende. Há, às vezes, alguns raciocínios destacados, alguns raciocínios que não estão focados no que está no papel, do que estava na prova. Às vezes, a abstração da análise não corresponde ao que está no papel. Então, vamos entender o que é isso. O marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da torre. A palavra em destaque pertence à classe dos adjetivos. Né? Pertence à classe dos adjetivos, não há dúvida. Né?
escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto, o quarto mais alto. Então está qualificando o quarto, né? Está dando uma característica ao quarto. A frase em que o termo em destaque também pertence à classe dos adjetivos é: os filhos pulavam alto, a moça falava muito alto, gritou bem alto a sua decisão. O marido dela sonhava alto, seu tom de voz ficou alto. Então há um pouquinho de manha aí, mas antes tem uma teoria que você precisa reconhecer. O caminho natural é o adjetivo emprestar formas para o substantivo. Então, de rápido, adjetivo rápido, formamos o advérbio rapidamente. Do adjetivo feliz, criamos o advérbio felizmente. Do adjetivo veloz, carro veloz, pessoa veloz, criamos o advérbio velozmente. Né? Até isso traz a teoria da cerveja que desce redondo, aquela famosa propaganda. Até gostaria que a empresa, né, me contribuísse. Estou aqui indiretamente fazendo um merchan. Se a Ambev quiser, né, contribuir com a minha colaboração aqui, eu vou agradecer. Né? Mas percebam que lá na propaganda se diz a cerveja que desce redondo. Pense assim, poderia também ser usado a cerveja que desce redondamente, porque é o modo como a cerveja desce, olha o verbo descer. Como que a cerveja desce? Redondamente. Só que eu tenho que reconhecer que no português, essa derivação de adjetivo para advérbio, redondo, redondamente, começou a deixar de ser feita. Passamos por uma lei do menor esforço, sempre ela, lei do menor esforço. Passamos a olhar para o adjetivo redondo e dizer assim, pô, redondo varia quando é adjetivo. Coisa redonda, formato redondo, formatos redondos, coisas redondas quando adjetivo, sem problema algum. Se eu emprestar redondo para o advérbio, e nós temos a possibilidade de usá-lo redondamente, né? Mas se eu emprestar o adjetivo para o advérbio, há uma mudança de relação e variação. Se eu mandar para advérbio, vai haver uma mudança de relação. Se é adjetivo, se vincula a substantivo. Se vai ser advérbio, vai poder se vincular com verbo, principalmente. Se for de intensidade, com adjetivo e advérbio. Intensificando os adjetivos, intensificando alguns advérbios. Então, olha lá, adjetivo, substantivo. Advérbio, verbo, adjetivo e o próprio advérbio. Os vínculos serão diferentes. Ah, professor, mas não vai dar confusão? Estou te avisando que não. O princípio da vinculação diz, isso é adjetivo, isso não é adjetivo. A vinculação te leva a um outro raciocínio. Então, se eu pego um adjetivo e empresto para o advérbio, produz imediatamente um vínculo diferente do vínculo que o adjetivo produz com o substantivo. Segundo princípio, o da concordância, como o adjetivo varia em gênero e número concordando com o substantivo, emprestado para o advérbio, cessa a variação. O advérbio não varia, se emprestou, não há mais a variação. Então, o princípio da vinculação, a relação que estabelece com outra palavra. E o princípio da concordância, quando o adjetivo varia, quando o advérbio não varia, isso nos dá novas leituras gramaticais. Então, redondo pode ser adjetivo e pode ser advérbio. Né? Nossa, essa pessoa, né, tem uma voz macia. A pessoa, ó, feminino, fala redondo. Não é a pessoa que é redonda, pelo amor de Deus, gente, né? Você vai ofender a pessoa. É a forma como ela fala. Então nós deixamos de criar adjetivos terminados em mente, começamos a usar o adjetivo em sua forma íntegra, porém, como advérbio, deixa de variar e muda as relações. Adjetivo com substantivo, advérbio com verbo, adjetivo e o advérbio. Então vejam aqui que interessante, a hora que eu começo a ler isso daí, né? Observem que você tem lá no trecho, né, se fosse quarto no plural, ficaria
né? Os mais altos quartos. Lá é adjetivo. A banca falou para nós. A banca não vai mentir no enunciado, né? Agora veja, ela quer que você encontre o adjetivo. E essa situação vai ocorrer na letra E. Seu tom de voz ficou alto. Tá bem? Então, vamos lá, vamos perceber o que está acontecendo para você chegar à letra E e entender que a letra E é a correta. Primeiro, que o alto pode ser adjetivo ou pode ser advérbio, dentro dessa ideia de que os adjetivos podem ser emprestados para o advérbio. Primeira coisa é o da variação. O adjetivo é variável, o advérbio não é variável. Por isso que eu posso dizer homem alto, homens altos, mulher alta, mulheres altas. Mas quando eu passo a usar o alto como advérbio, não há mais variação. Elas, está no plural, está no feminino, falam alto. Ah, professor, por que o alto não variou? Porque ali usamos como advérbio e detalhe, não usamos o sufixo mente. Ninguém fala, elas falam altamente. Teoricamente é possível, mas ninguém diz. Todo mundo diz, ela fala alto, ela fala baixo, né? E podemos usar, por exemplo, elas falam rapidamente ou elas falam rápido. Aí começamos a ter alternativas de uso, mas entendendo que agora é o advérbio. Vejam que a vinculação é diferente, a variação é diferente, passamos a ter um controle gramatical. Professor, e o sentido? Não é o problema do sentido, é o problema da classificação e das características de cada uma das classificações. É por isso, então, que a letra E é a correta. Seus tons, ó, passando para o plural, seus tons ficaram altos, tons altos, né? Sua voz ficou alta, suas vozes ficaram altas. Ali o verbo ficar é um verbo de ligação. E nós estamos colocando como predicativo do sujeito o adjetivo alto. E o adjetivo vai concordar com o sujeito, tom, né? E o tom é um substantivo, tom alto, tons altos, né? Voz alta, vozes altas, as vozes ficaram altas. Então é ali na letra E que encontramos o adjetivo. Nas demais, percebam, em todos eles é o advérbio modificando o verbo. Os filhos pulavam alto, vinculado ao verbo e sem variação. A moça falava muito alto. Estão percebendo que não concorda com filhos, não concorda com moça? É o modo como eles pulavam, é o modo como falava. Gritou bem alto. Aí o bem, ó, o bem é um advérbio que intensifica outro advérbio. Igual dizer gritou bem alto, bastante alto, é a hora que o advérbio de intensidade intensifica o verbo, o adjetivo e até o próprio advérbio, como é o exemplo na letra C. Mas não é, né, concordância com algo, alguém, é o modo como se gritou e por isso temos ali o advérbio, né? O marido dela sonhava alto, é o modo como sonhava. Porque se eu colocar o marido no plural, os maridos dela, pelo amor de Deus, vai dar confusão, né? Os maridos dela sonhavam alto. Olha o advérbio funcionando ali, né? Então, quando a gente fala em prova, gente, começa a fazer assim, professor, onde que eu tô? Primeira questão era isolada, era só o adjetivo, mas havia interpretação de texto. Na segunda, caiu o conflito entre classes. Adjetivo versus advérbio. E aí eu tenho que saber a natureza de cada uma, para poder, na prova, aplicar esse saber em determinada frase. É o que eu friso para vocês com o saber fazer. Tem que saber que existe o adjetivo, o advérbio e há esse conflito. Ok, professor, estudei, sei que o adjetivo varia, o advérbio não varia, sei que há os empréstimos, mas cada um na sua. Os princípios, né, criam a distinção. Ah, professor, não sabia. Legal, vamos estudar. Né? E a partir daí, o fazer. Como que a questão se organizou? É um saber que se aplica em determinadas frases. As frases mudam, então eu tenho que estar apto à análise. Diferente de uma coisa que você decora e aplica. Ao prazo de uma coisa para poder vigorar. Você decorou aquilo, aquilo não vai, né, criar problemas para você. Agora a frase muda. E isso exige de você, então, a capacidade de leitura, capacidade de interpretação, capacidade de análise a cada nova frase. Tá legal? Vamos dar um passo à frente. Olha lá.
No fragmento, a dona da casa, em alguns tantos anos, haverá de conseguir sua sombra. Haverá de conseguir sua sombra. O emprego da locução verbal haverá de conseguir revela condição, esperança, solicitação, capacidade ou oferecimento. Questão complexa, né? A gente olha para as palavras, aí são palavras muito vagas, que podem servir a Deus e todo mundo. É um momento complicado. E aí eu pergunto para vocês, primeiro, para você ir para frente, tem que ter uma base que te dê sustentação para o próximo passo, né? Então, é aquela ideia de pequenas conquistas que vão, né, ampliando o seu território. Você começa a olhar, espero que você crie aí um latifúndio, né? Está criando novas bases e com os pés nessa nova base, você pode dar um passo à frente, né? Então são somas e nunca separações, divisões, segregações. Você tem que ir unificando essas lições, né? Então a gente percebe que, primeiro, você vai discutir o tema da questão, mas tem que saber antes o que é locução verbal. Locução verbal é uma expressão verbal em que haja o verbo auxiliar e o verbo principal. No verbo principal tem o sentido mais importante, né? Ali está a essência do sentido, ali está a regência. Então há elementos importantes no verbo principal. Mas o verbo auxiliar também tem sua razão de ser. Então você escolheu um verbo auxiliar e não outro por causa do aspecto que cada um dos verbos auxiliares traz. O aspecto. Aspecto de início, ele está a estudar, ele começou a estudar, ele está por chegar. Ah lá, são locuções que dão ideia de algo que está breve a acontecer ou está se iniciando, né? Então elas têm um sentido, tá bem? Quando você fala sobre o dever de algumas coisas, aquele policial, ele devia agir, ó, devia agir. A ideia da obrigação. O devia traz o aspecto da obrigatoriedade. Então, quando eu olho para as locuções verbais, elas não têm esse valor neutro. Eu escolho um verbo ou outro ali para ser auxiliar, porque eles significam, eles dão à construção um valor de aspecto, tá bem? Aspecto de futuro, de passado, de coisa que eu venho fazendo, como eu estou estudando. É uma ação que eu venho fazendo, né, até o momento em que falo. Então é a ação que ocorre, inclusive no momento em que estou falando. É ato que ocorre no momento em que falo, no presente, né? Então é bacana. Aí eu venho trabalhando isso, só como mostra constância. Atente-se então, primeiro, a parte morfológica. Morfológica, a parte formal, da forma. Verbo auxiliar, verbo principal, formando um conjunto, formando uma locução verbal. Beleza, professor. Isso é importante lá na concordância, isso é importante aqui, na hora em que você estuda os sentidos das locuções verbais, né? Então haverá de conseguir. Qual que é o sentido? Então observem comigo essa noção, né? Vejam que o verbo auxiliar das locuções verbais, o verbo auxiliar traz aspectos. Ele vai trabalhar, o vai trabalhar, nós usamos com o valor de ação futura. É uma estrutura que substitui o futuro trabalhará. Ele trabalhará. Nós optamos em usar uma locução que traga essa ideia de ação futura. Ele vai trabalhar. Ele tem que estudar. Também essa expressão pode ser tem de. Ele tem de estudar ou ele tem que estudar, né? Dá uma ideia de obrigatoriedade da ação, né? De obrigação de fazer. Ah, amanhã ele pode vir sim, amanhã ele está liberado, ele pode vir. É o verbo poder trazendo a ideia de possibilidade. Então vejam como o verbo auxiliar, ele vai se alterando, e há várias locuções verbais, ele também vai alterando a parte semântica, aquilo que ele transmite, aquilo que ele pode trazer como valor semântico, né? Bacana a gente perceber isso. Então, quando nós usamos o haverá de conseguir, que é uma expressão idêntica ao hei de vencer, né? Antigamente se usava nos caminhões, né? Se usava nos caminhões aquela frase bacana e geralmente era muito maliciosa, né? Quem viaja há muito tempo conhece isso. Sempre frases maliciosas, né? Nos caminhões, na traseira dos caminhões. Hoje eu vejo mais a parte religiosa.
às vezes tem nome de filho, né? A parte religiosa é muito constante, mas, por exemplo, uma que eu li e nunca mais esqueci, né? A pessoa usou os números, usou a matemática para dizer, né? Estou procurando um meio, um sobre 2, um meio, estou rezando um terço, para encontrar um meio para te levar para um quarto. Olha que frase que eu olhei e falei assim, isso faz tanto tempo, gente, gruda no cérebro, né? Às vezes a gente quer que grude alguma informação, alguma matéria, mas o que a gente gosta é dessas coisinhas lúdicas, né? Estou rezando um terço para achar um meio para te levar para um quarto, né? Um meio, um terço, um quarto, numericamente falando, ficou bonito ali, né? Que você olha e daí por trás o brasileiro, né? Sempre muito sensual, muito malandrão, malicioso, tá bem? Então quando nos caminhões havia lá o hei de vencer, o que havia nessas expressões? Que é igual o haverá de conseguir. O Brasil há de ganhar, haverá de ganhar. O que você traz nisso aí? Uma condição? Uma esperança? Uma solicitação? Uma capacidade ou um oferecimento? Então saibam que ali existe um pouco desse sonho das realizações, essa vontade de que as coisas ocorram, o desejoso, né? Então a palavra esperança é que se encaixa muito bem nesse hei de vencer. É o coração sendo alimentado pelos sonhos, pela esperança. Perfeito. Número 3, letra B. Em que parte que nós estamos, gente? Na morfologia. Você está olhando uma enciclopédia que existe dentro da morfologia verbal. A morfologia verbal é um quilômetro, né? Para cada lado, você olha assim, é aquele planalto infinito, aquela terra que não termina, mas você tem que ir andando e conhecendo esses territórios. Por isso que é um capítulo longo, mas passível de fragmentações. Primeiro estuda irregularidade verbal, classificação dos tempos, né? Eu tenho que ir caminhando o sentido dos tempos, é um caminho, né, que abre para várias possibilidades, mas eu tenho que um dia e outro visitando cada um desses itens. É uma experiência rica, própria daquilo que é a matriz de quase tudo que temos gramaticalmente, né? Os verbos têm esse poder. Nada se compara a verbo. Ok? Então, número 3, letra B. Ah, olha aí, conjunção. Gente, você vai estar na prova, é impossível não cair conjunção. Se dedique, estude. E eu escolhi o como porque é uma que você precisa ter as trocas na memória. Quando é causal, quando é comparativa, quando é conformativa. Principalmente a conformativa. Se você olhar para o como e der para trocar por conforme, o como é conformativo. Quando der para trocar por uma comparação, como tal qual, igual a, aí é comparação. Agora, esse como que nós estamos lendo aí, ó, como ninguém colhe as jabuticabas, elas são comidas pelos passarinhos e até por insetos, por que ninguém colhe as jabuticabas? As jabuticabas são comidas por pássaros e insetos, por que ninguém colhe as jabuticabas? E aí temos a ideia causal, tá bem? É claro que você tem uma dificuldade a mais quando uma só palavra tem várias significações. Então é lógico que o grupo do como você tem que estudar, né, com um pouquinho mais de detalhes, exatamente porque uma só casca, vários recheios, isso tem um potencial maior de produzir danos, né? Então, quando eu estudo as conjunções, elas tendem, cada uma, a ter o seu canto, a sua classificação. Quando uma forma tem mais de uma classificação, atenção redobrada, né? Então, morfologia, estudar as conjunções que têm valor semântico, organizá-las em 14 tipos. Tem que ir lá e organizar essas 14 tipos, né? 14 tipos de conjunção, tá bem? Os 14 tipos. Vamos agora migrando da morfologia para a sintaxe, a colocação pronominal. Tá bem? Outra questão extremamente comum, muito comum em prova. O pronome ato no destacado está colocado de acordo com a norma padrão em meu caro, me não engano. Aí ficou fácil, né, gente? Não me engano. O não, super atrativo, obriga essa colocação antes do verbo. Então, não me engano seria a forma correta. A letra B, mais abusiva ainda, porque tem um não e se usa a colocação após o verbo. O correto é, havendo palavra atrativa,
colocar antes do verbo. Então, não se davam é obrigatório, tá bem? Na letra C, meu pai me levava. Já vamos discutir sobre isso. Na letra D, não havia deixado-me. É um erro universal. Qualquer lugar do planeta que se usar o português, essa construção é considerada errada, porque após o particípio não se deve usar. E ali na letra E, tudo parece que está bem, exceto quando você olha para o tempo verbal e diz que divertiriam é o futuro do pretérito do indicativo. Ali você poderia usar os foliões se divertiram ou os foliões divertir-se-iam. Divertir-se-iam. Né? Poderia a próclise, a mesóclise, mas não a ênclise. Por quê? Então vamos lá, vamos retomar isso que não pode faltar na sua preparação. Regra 1. 3 regras organizam a maioria das questões de colocação pronominal. 3 regras. Primeira coisa, não iniciar o período com o pronome ato. Então não se usa me refiro no início do período. Na realidade é refiro-me. Mas o que está por trás dessa regra? Né? O que está por trás dessa regra é a noção de pausa, que os sinais de ponto final, ponto e vírgula produzem. Então, se após essas pausas, ponto final, ponto e vírgula, estivermos iniciando uma oração, e lá a primeira palavra é o verbo, é normal então que você não use a próclise. Tem um ponto final, vai abrir o período com o verbo, tem pronome átono, não use próclise. Tem um ponto e vírgula, vai abrir uma nova oração. Tem verbo, tem pronome átono, não coloque antes do verbo. Por causa da pausa, você cria uma motivação de dizer que é normal, a partir da pausa, colocar depois do verbo a ênclise, ou sendo o verbo no futuro, a mesóclise. Só que com a vírgula gera um problema, gente. Porque é isso que eu tenho que imaginar. Eu estou colocando a pausa e iniciando uma nova oração. Sem haver no trecho que antecede, né, uma conexão, por exemplo, atrativa. Vejam que interessante o exemplo que eu vou trazer para vocês aqui. Ó. Na primeira frase, o homem, vírgula, e aí vem o verbo e o pronome. Tá bem? Então, nessa hora, não tem nada que atraia. Estão percebendo que o tornou-se ali, não tem nada que antes dele atraia. Se eu tirasse a vírgula, não. Se eu tirasse a vírgula, o ontem como advérbio atrairia. O ontem está ali com vírgula, não tem atração, show de bola. A colocação ideal dentro da gramática era ali usar a ênclise. Tornou-se inviável a viagem por causa da vírgula e da ausência de palavra atrativa. Porque na frase de baixo, ficamos sabendo que esse que abre a oração número 2. Esse que é uma conjunção que abre uma oração subordinada. Esse que é um superbonder, é um para-raio, puxa o pronome para antes. Tudo bem? Então você tem a obrigatoriedade de antepor o pronome ao verbo, usar a próclise por causa do quê? Mesmo se houver ali uma construção intercalada entre vírgulas. Sacaram? Então a oração começou lá com o quê? É muito diferente a frase 1 da frase 2, mas não é óbvia, eu tenho que parar para entender o que eu estou dizendo. Ali na frase 2, antes do ontem, há uma palavra atrativa. Então, mesmo que você tenha usado ali o ontem, intercalado, entre vírgulas, a próclise se impôs, diga assim, ó, por quê, professor? Porque ali a oração se inicia com o quê? Então, o ontem não é, né, por onde começa a frase. Antes tinha o quê e o que é atrativo. O que me obriga a colocar antes do verbo. Olha que interessante, né? Se compara a primeira frase com a segunda, e qual que é a diferença? Que na segunda, antes do trecho virgulado, antes do trecho com vírgula, existe a palavra atrativo que obriga a próclise na frase 2. Tá legal? Então vamos ler agora a regra número 2, que é nunca colocar o pronome átono após o particípio ou após o futuro do presente e futuro do pretérito, estudarei, estudaria. Particípio são as formas derivadas de verbo terminadas em ado e ido, quando regulares, estudado, comprado, vendido, partido e assim por diante.
E a regra diz, nunca colocar após o particípio e após o futuro do presente, futuro do pretérito. E os exemplos estão ali na alternativa, né, D e E. Fala, mas D e E você aprende o exemplo ali na hora, né? E a regra 3, a mais importante, pelo volume, havendo palavra atrativa, colocar o pronome átono antes do verbo. Aí o valor da palavra atrativa, né, é talvez o grande obstáculo, a coisa a ser conquistada. A listinha de palavras atrativas, né? Palavra com sentido negativo, o advérbio sem vírgula, os pronomes relativos e as conjunções que abrem orações subordinadas, os pronomes definidos, né? Então, havendo palavra atrativa, colocar o pronome átono antes do verbo. Então, vejam que na letra A é a regra 3 que não foi cumprida. Aliás, né, a regra 1. Não, a regra 3. Ah, professor, tem um não ali. Então, o correto é, por haver palavra atrativa, regra 3, você tem que colocar antes do verbo. Só que colocou antes do não. Então, ali o correto é não me engano. Na letra B, regra 3, tem palavra atrativa, próclise obrigatória. Na letra D de dado e na letra E de escola, após o particípio, errado, após o futuro do pretérito, errado. Professor, eu poderia colocar na letra C, após o levava? Poderia. Ali, né, o uso facultativo. Meu pai me levava ou meu pai levava-me. Ambas as formas corretas. Por quê? Porque não está no início do período, não tem aquela situação da pontuação gerando pausa, como o ponto e a vírgula. Não está no início do período, como referência à regra 1. O verbo não está no futuro. O verbo não está no particípio. Não há palavra atrativa. Então você não quebra nenhuma das regras. Você pode pôr antes, está correto, não fere nenhuma das regras, pode colocar depois, não há nenhum obstáculo em relação à regra que proíba. Por isso que a letra C é a alternativa correta, tá bem? Não bobeie, isso aí estará na sua prova, né? Ah, professor, eu nunca fiz uma aula sobre isso, então até peçam para mim se um dos temas que aqui passou você não deu conta, nunca viu, nunca estudou, peça o link aqui. Se nós tivermos aula, eu coloco os links, assim você consegue aprofundar determinado tema, como este. Nós temos aula só sobre isso, sobre regras de colocação pronominal, tá bom? Número 6. Opa! A regência do verbo pertencer exige a preposição a. Né? A regência verbal de pertencer exige a preposição a. Eu fiz ali uma mudança, mas não fiz por completo. Agora sim. A regência verbal de pertencer exige a preposição a e, por isso, ele, o verbo pertencer, pode estar seguido de um complemento que exige o emprego do acento indicativo de crase. Bacana, a banca, né, avisando, conversando com o candidato, falando, e aí, cuidado, né? Daí vem o comando, ó. Esse acento deve ser empregado no seguinte contexto em que figura esse verbo. Letra A, gente. O futuro pertence a Deus. Meu Deus, meu Deus. Se você coloca acento grave antes de Deus, você não vai para o céu nunca. Você está assinando a sua passagem de ida, né, para, você sabe aonde? Para o inferno. Colocar, até nós temos a imagem, né, essa personificação como imagem de Deus, como aquele senhor de longa idade, todo barbudo, aquela barba extensa, como personagem bíblico, a maioria se usa desse jeito, né? O Deus ali que nós temos como imagem, principalmente na tradição católica, né? Um Deus barbudo. Gente, como que você vai usar um artigo feminino antes de Deus? Agora é uma questão religiosa. Vamos respeitar ali. Então, sendo palavra masculina como é, nome masculino como é, né? O uso do artigo feminino é impossível ali. Repito, hein? Já quase que eu coloquei. O que está em jogo aí é o seu destino. Cuidado. Na letra B, a felicidade pertence a mim. Os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mim, ti, si. Todos os pronomes pessoais repelem artigo feminino. Você nunca vai conseguir área proibida de crase. Tá bem? Na letra D de dados, pronomes esta. Essa. Ah, professor, é feminino. Sim, mas os pronomes essa e esta repelem artigo,
automaticamente área proibida de crase. Você não conhece a área proibida de crase? Tem que conhecer. Eu estou dizendo para vocês, nunca estudou as 10 áreas proibidas de crase? Marque aqui um link. Professor, põe aí para mim o link da área proibida de crase. E aí você vai, em 40, 45 minutos, estudar isso aí e aprender com tranquilidade. Né? Então, antes do Deus é área proibida de crase, antes do mim, área proibida de crase, antes do esta ou esta, área proibida de crase. E daí surge nome próprio de lugar, que nós devemos ter uma troca. Acho que você já tem, não tem? Vou A, volto da, crase A, vou A, volto de, crase para quê? Vou a Curitiba, volto de Curitiba. Vou A, volto de, crase para quê? Então Curitiba não se usa com artigo e, portanto, não pode ali receber o acento grave. Não tem jeito. A única alternativa correta, possível, é a letra C. As sereias pertencem à imaginação, o acento grave ocorre, ali não temos área proibida. Ali você tem o substantivo, comum, feminino, singular, é ali o lugar natural do artigo. Você poderia confirmar, trocando imaginação por sonho. As sereias pertencem ao sonho. Se couber ao no masculino, cabe a com crase no feminino, e é isso que você deveria fazer exatamente na número 6, letra C. Tá bem? Colocar o acento grave em imaginação. Chegamos à questão número 7, é uma questão muito importante. Né? Tendo a banca Sesgran Hill como referência, você tem que dar conta desse momento. Vamos lá. O verbo destacado abaixo foi utilizado adequadamente no plural em: com o desenvolvimento da internet, delegam-se aos países produtores de conteúdo a missão de estabelecer as características da nova cultura de massas. Delegam-se aos países produtores de conteúdo a missão de estabelecer... O que você está vendo aí? Ah, mas eu estou olhando países. Você tem razão. Primeiro ato é esse ato de dizer, ó, países não é sujeito, graças à preposição a que está lá. Você está vendo a preposição a antes de países? Só que esse verbo delegar, lá na voz ativa, ele é transitivo direto e indireto. Delegar algo a alguém. E como estamos agora na voz passiva sintética, o que foi objeto direto se transforma no sujeito paciente. E ele está ali. Né? Delega-se a missão. Delega-se a missão é delegada. Esse é o termo que você teria que ter muita atenção. Na letra B, assistem-se a inúmeros... Você sabe o que é esse a? Você olhou para esse A é a preposição a. Então eu não posso bobear, né, gente? Ó, eu tenho que olhar para esse a e, por causa do estudo da crase, eu sei que esse a é só a preposição a. Então você está numa questão de concordância verbal e usufruindo muito bem da preposição a, que a gente estuda na regência, especificamente na crase, na área proibida de crase até, ok? Então veja, o verbo delegar é um problema, porque ele é transitivo direto e indireto, e por ser transitivo direto também ele tem o poder, o potencial da criação da passiva sintética. Já o verbo assistir, com o sentido de ver, é só VTI, quem assiste a algo, e aí ele se limita a uma possibilidade única, que é a de criar a indeterminação do sujeito. O que eu chamo a atenção de vocês é para o olhar de vocês. Será que você conseguiu produzir isso? A observação da preposição a, dizendo, sai do meu caminho, vá de retro, né? Olhar para o a, preposição, e dizer, ó, país não é sujeito, inúmeros programas não é sujeito, né? E aí começa a ter esse trabalho de entender que o verbo delegar tem uma natureza que não é a mesma do verbo assistir. Então não dá para generalizar. Ali no verbo delegar, a missão é o sujeito e o verbo então deveria estar no singular. Delega-se a missão aos países produtores de conteúdo. Delega-se a missão é delegada. É igual aluga-se casa, a casa é alugada. É a mesma estrutura que você tem que aprender a ler a partir dos treinos, muita prática. Agora, ali no verbo assistir, que a nossa memória tende a te induzir a erro, a preposição a, se você aprende a ler o que é a preposição a, você vai dizer, ó, não é sujeito.
Aqui é a estrutura do sujeito indeterminado. O verbo tem que ficar no singular. Inúmeros programas é objeto indireto. Tá bem? Vamos à letra C. Nos filmes de ficção científica do século XX, previam-se inúmeras sociedades. Inúmeras sociedades eram previstas. Você tinha que gastar os olhos, era nessa daí, na letra C. Por que não na letra D? Por que não na letra E? Ah lá, ó, letra D. Necessitam-se de leis. O que é esse D aí, gente? A enorme preposição que te diz: o cara que está aqui na minha frente não é o sujeito nunca, porque está preposicionado. Na letra E, obedecem-se aos princípios. Ao A, preposição de novo lá, gente. É esse olhar que não pode faltar para vocês. Por que a letra D está errada, professor? Porque é uma estrutura criada com VTI. Na letra E, é uma estrutura criada com VTI. A preposição te ajuda a entender isso. Quem necessita de algo, quem obedece, obedece a algo. Por isso que a letra C, gente, só pode ser ela, né? Vejam que nós estamos, então, diante da estrutura da passiva sintética versus a estrutura do sujeito indeterminado. A voz passiva sintética aparece na letra A e na letra C. Na letra A com delega-se e na letra C com previam-se. Mas a banca pergunta qual que deve ficar no plural. E é por isso que a letra C é a alternativa correta. Previam-se inúmeras sociedades eram previstas. Está aí o problema desta questão, gente. E o que está na alma da solução, no âmago da solução, é a hora que você entende o caminho que o VTD produz na língua portuguesa e o caminho que o VTI produz. São caminhos distintos devido exatamente à diferença na transitoriedade. Um não exige preposição, o outro exige, e aí eu crio, né, a relação do VTD com a crase. Se não existe preposição, não vai ter crase. Com os pronomes átonos, o pronome o, a, os, as, trocamos os objetos diretos são trocados por eles. Né? Vi o erro, vi o. Eu sei que o VTD pode criar voz passiva tanto analítica quanto sintética. Eu crio um raciocínio gramatical. Né? Então, eu sei me relacionar com a crase, com o pronome, né, com a voz passiva. O VTD me produz um raciocínio. Tá bem? Então, letra C é a estrutura da passiva sintética, lembrando que aquilo que foi na voz ativa objeto direto, na voz passiva, tanto analítica quanto sintética, se transforma em sujeito. Tá legal? Na história da Cisgran-Hill, essa estrutura é simplesmente onipresente. Muito difícil você se deparar com uma prova em que ela não esteja. Se não está nesta, na próxima estará. Né? Ok? Número 8, vamos lá. Nossa última questãozinha. A concordância do verbo destacado obedece ao que determina a norma padrão da língua portuguesa em a concordância do verbo destacado. Letra A. O financiamento de imóveis populares a baixo custo caracteriza a missão social dos bancos estatais. Aí você tem um período simples, portanto só tem uma oração, e esta oração está na ordem direta. A banca está jogando verde para colher o maduro. Ela criou uma pequena armadilha para você. Abra o olho. Na letra C, a criação de moedas digitais que tem ocorrido na internet devem provocar relevantes mudanças sociais. Estamos aí no período composto, porque temos duas orações. Uma que o que está abrindo, né? O que está ali, né? A criação de moedas digitais que tem ocorrido na internet. O que tem ocorrido na internet não são as moedas digitais, sim a criação. Então esse que retoma a criação, esse que é o a qual tem ocorrido na internet. Né? Então vejam que as moedas digitais não teria sentido dizer que elas têm ocorrido, mas sim a criação delas tem ocorrido na internet. Mas o problema não está aí. Isso aí é só para você se distrair, tá bem? Porque o que está valendo é o deve. Então na letra C temos um período composto, temos duas orações, saiba separá-las e analisar uma por vez. Coordenação motora, vai lá, analisa uma, depois analisa a outra, tá bem? Na letra D de dado, a política de desenvolvimento social
das comunidades carentes podem promover melhorias na vida de sua população. Temos ali um período simples, só há, portanto, uma oração, e ela também está na ordem direta. Agora, quando eu olho a B de bola e olho a E de escola, vejo a letra B, necessitam-se de muitas iniciativas. E na letra E, criaram-se oportunidades foram criadas. Gente, eu tenho que bater isso aqui e entender o que a banca está fazendo. Aí dentro, né, você tem que enxergar os padrões. Quais são esses padrões? Olhem lá. A, a C e a D, o mesmo padrão, ordem direta, verbo distante do núcleo do sujeito, núcleo no singular, daí no meio da construção palavras no plural, né? O financiamento de imóveis populares, a criação de moedas digitais, a política de desenvolvimento social das comunidades carentes, tudo para induzir a erro, sendo que o núcleo do sujeito está no singular. O financiamento caracteriza, a criação deve provocar, a política pode promover. São as armadilhas que a banca nos impõe há muito tempo repetindo essas mesmas estruturas. Se ela não muda isto, ela continua fazendo a mesma coisa, é porque ela vê bom aproveito. Né? Passam-se 10 anos, 20 anos e isso está igual. É sinal que o candidato que chega ali não absorveu a malícia necessária para resolver esse tipo de problema. Está faltando teoria, está faltando precisão, está faltando treino. Por isso que eu falo, né? Vocês precisam passar pela experiência. Passou uma vez, ou seja, ficou 40 minutos, meia hora da sua vida olhando para isso, pegou a manha, pegou a malícia e a partir daí é treino. Entendeu a parte conceitual, aí tem que execução. Executar o máximo possível para manter a habilidade da análise, né? Agora, vejam as duas, como, né, agora a B e a E. Ah lá, estrutura de verbo mais pronome ser, gente. Verbo mais pronome ser. E por que que a B de bola está errada, gente? Por que que a letra B? Porque ali é a estrutura do sujeito indeterminado. Quem necessita, necessita de algo. O verbo é VTI. Ali, muitas iniciativas é o objeto indireto do verbo. Necessita-se no singular seria a letra B correta, mas não, está no plural. E eu não posso deixar de ver a preposição de que está ali. E essa questão, então, dialoga diretamente com a que fizemos antes, com a número 7. Porque ó, olha o resumo da ópera aí, ó. Tá bem? E a correta é a voz passiva sintética. De novo, criaram-se muitas oportunidades foram criadas, né? Se um dia você falar assim, professor, na Cés Gran Rio, essa estrutura, verbo mais pronome ser, cai muito? Não é que cai muito, gente. É a estratégia que a banca usa, né? Historicamente, ela tem isso comprovado, que é uma atitude vitoriosa para ela. Ela sabe que aplicando isso, ela obtém excelentes resultados. Para que ela vai mudar? A banca não muda por causa de nós. Nós que temos que mudar por causa da banca, né? Aquela busca por um raciocínio que talvez, né, todo mundo que passou pela escola, tal, né, não tenha. A voz passiva sintética, ela não foi construída lá na nossa vida escolar. Se foi, né, será que você está com as manhas? Tem a técnica? Consegue analisar? E aí que a gente percebe, pode ter estudado lá, mas continua sem ter qualidade agora. Ou não estudou, não sabe, aí não tem qualidade nenhuma mesmo. Então é esse momento que nos encontramos, né, adultos e necessitados. Né? A gente fala assim, professor, a água está como? A água subiu. A água já tem que nadar. Então nós estamos adultos, sabemos muito bem das coisas, como elas funcionam, né? Como que eu faço para passar, o que é, o que não é, e preciso disso. Não é uma coisa que eu acho que eu quero. Eu preciso passar. Essa necessidade, ela se impõe como o combustível que faz essa máquina funcionar. Você fala, estudar, né, professor? A necessidade é o melhor combustível para você dizer, eu tenho que estudar. Olha a locução verbal, né? Eu tenho que estudar. A obrigação, a obrigatoriedade. Tá legal? E eu friso, tenha uma boa companhia. Tenha um professor que você se sinta, né, dentro de um diálogo, o que ele fala você escuta,
né? E por isso que nós temos tantos professores, cada um com o seu estilo, o seu jeito de ser, a sua forma de falar, a sua forma de ensinar, cada um traz a sua vida para a aula, a sua experiência, né? Eu fui um aprendiz tardio, eu aprendi português, gramática no momento posterior e da forma como vocês têm, na fase adulta, por necessidade, ganhar o pão de cada dia. Não era por prazer, prazer é praia, gente. Pezinho na areia, mexendo na areia, assim, ó. Isso que é gostoso, né? Agora, isso aqui é a conquista para outras coisas, né? Passar no concurso e aí entra uma boa teoria que dê consistência e muita prática. E nessa prática é que ocorre a grande diversidade de banca para banca. Nossa, professor, como cai a voz passiva na Sesgran Rio, né? Cai em toda a banca. Mas na Sesgran Rio parece que os caras falam, para que eu vou mexer se o time está ganhando? Tá bom? Então treinem, ok? Cada uma das questões que trabalhamos aqui tem, por fim, alguma referência teórica. Se faltou a referência teórica, peça para mim, professor, área proibida de crase. Professor, tem já aula sobre voz passiva sintética? Professor, aquela questão envolvendo a forma do verbo, né, sobre o verbo, tem. Temos um monte de aulas gravadas, né? Então há muito conteúdo à disposição de vocês. E qual que é o custo disso? Você criar tempo para estudar. Você criar tempo. É uma troca, né? Em vez de, professor, mas você deixa de fazer aquilo que seria o ordinário para construir o extraordinário, que é estudar, aprender, começar a dominar certas estruturas, que cai na prova e essa prova é a que pode transformar seu ordinário numa coisa muito legal, né? Então nós estamos aqui, qualquer problema coloquem para nós discutirmos e havendo, né, a possibilidade, estaremos aí durante a semana com novas aulas. Quinta-feira, por exemplo, nós iniciamos a aula de conjunção, né? Então, vejam que as aulas estão acontecendo, falta você entrar nesse ritmo, entrar nessa convivência boa que é estudar e aprender, tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado pela companhia e em breve nos vemos novamente. Até lá!